É fácil lidar com a raiva? Com a nossa raiva e com a raiva do outro? É fácil lidar com os medos, com a ansiedade, com a culpa, com a vergonha? E mais, a gente consegue entender por que a gente se sente assim? E indo um pouco além, a gente consegue lidar com as divergências sem criar tanto conflito? Pois então, essas são algumas questões ligadas à inteligência emocional. E neste vídeo eu quero conversar com vocês sobre as 4 principais habilidades de inteligência emocional para quem quer ter um relacionamento saudável e também uma vida mais tranquila, com mais qualidade, sem tantos conflitos. Te interessa? Bora lá? Eu e meu chimarrão, né, gente? Como vocês sabem, ele me inspira. Eu já peço desculpas pra vocês porque eu tô um pouquinho gripada. Bastante gripada, né, gente? Então vocês podem aí perceber uma voz um pouquinho mais anasalada, um pouquinho de dificuldade para falar, mas ainda assim eu fiquei muito entusiasmada com esse conteúdo que a gente preparou e eu fiz questão de gravar esse vídeo aqui para o nosso canal, ok? E já aproveita que você está aqui, já deixa o seu like, aperta esse joinha que tá aqui embaixo, gente! Não custa nada e como você sabe, ele é super importante pra gente aqui no canal. E se você ainda não é assinante do canal da Escola da Mente, já te inscreve para ficar ligada ou ligado em tudo que acontece por aqui, porque afinal de contas, esse é o canal de quem não quer mais aceitar migalhas de amor. Se você está chegando agora, ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou a Kelly Freire, a coach do amor. Há 16 anos orientando pessoas para terem uma vida afetiva saudável. Eu caso, separo, recupero e revitalizo. Sim, te ajudo a casar se você quiser, ajudo a separar se for necessário, ajudo você a se recuperar se você não estiver tão bem e também a revitalizar o seu relacionamento. Eu quero te convidar para ir conhecer a página do Coaching do Amor. O link está aqui embaixo no descritivo desse vídeo e lá você pode ter todas as informações sobre como funciona a minha consultoria afetiva. Devagar e sempre, né, gente? Esse é o lema de hoje. E usando meus 2 P's, né? Paciência e persistência, que eu vou conseguir gravar esse vídeo até o final. Vamos lá, quais são as 4 principais habilidades de inteligência emocional? A primeira delas é a autoconsciência. É conseguir reconhecer as suas próprias emoções. É saber quando você está com raiva, quando você está triste, com medo, quando você se sente envergonhada, quando você se sente culpada ou culpado. É entender esse seu próprio mundo emocional e mais, conseguir entender por que você se sente assim. Por que a gente está com raiva? Por que a gente está tão triste? Por que eu estou me sentindo tão envergonhada? É entender esse mundo emocional e conseguir nomear. Nos meus mais de 16 anos de atuação profissional como coach de relacionamento, o que eu mais vejo em atendimento são pessoas que não sabem o que sentem e por que sentem. Sim, nós conseguimos relatar um fato, um acontecimento, uma situação. Mas quando a gente para perceber como a gente se sente diante daquela situação, às vezes há uma confusão, há um apagão, um verdadeiro apagão. E isso é compreensível. Por quê? Porque não fomos educados para lidar com as nossas emoções. Nós não fomos educados desde criancinha a lidar com a ansiedade, com o medo, com a raiva. Por isso, na fase adulta, a gente pode ter dificuldade para poder reconhecer o nosso próprio repertório emocional, porque muita atenção. Ter inteligência emocional não significa que nunca mais ficaremos com raiva ou tristes ou sentindo culpa, vergonha. Não.
Ter inteligência emocional é produzir autoconsciência, ou seja, ter a habilidade para reconhecer as próprias emoções e por que nos sentimos assim. Isso é importante para gerar uma outra habilidade que é a autoconfiança. Quanto mais a gente consegue entender o nosso mundo emocional, mais autoconfiantes nos tornamos. Consegue me entender? Você consegue reconhecer as próprias emoções e por que você se sente assim? E a segunda habilidade de inteligência emocional é autogestão ou autocontrole. Ou seja, não basta você conseguir reconhecer o seu mundo emocional, mas também a gente precisa aprender a lidar com isso. Ou seja, como a gente lida com a raiva, com o medo, com a culpa, com a vergonha, com a tristeza. Como é que a gente consegue lidar com todas essas emoções e muitas vezes elas aparecem todas num único dia. Você já percebeu isso? Nós somos seres emocionais, a gente só precisa aprender a lidar com isso. Tem um sistema chamado sequestro emocional. Já ouviu falar nisso? Acontece quando o nosso cérebro é 100% dominado pelo sistema límbico, pelo nosso sistema emocional. E a gente perde a capacidade de ponderação, de raciocinar, de ter uma forma mais lógica para lidar com a situação. E quando nós somos praticamente dominados por um sequestro emocional, dominados pela emoção, muitas vezes a gente acaba se arrependendo do que faz, do que fala. Já aconteceu isso com você? Pois então, a habilidade de autogestão é uma das principais habilidades da inteligência emocional. Por quê? Não basta saber que você está com raiva, que você se sente triste, que você tem vergonha ou culpa. Mas a gente precisa ter recursos para lidar com isso. Não significa que a gente vai se tornar a Madre Teresa de Calcutá, não. Mas a gente precisa ter o mínimo de autocontrole. Até para que a gente não se arrependa do que a gente faz naquele momento de explosão da raiva. Ou nas oportunidades que a gente deixa de ter quando a gente está se sentindo lá embaixo com vergonha, com culpa. É importante que a gente saiba lidar com todas essas nuances emocionais. E lá no final do vídeo eu vou falar para vocês qual é a minha principal técnica ou a minha principal estratégia para lidar com todas essas questões emocionais. Não para não senti-las, mas para reconhecê-las e lidar com elas da melhor forma possível, certo? A terceira habilidade de inteligência emocional, com certeza você já ouviu falar, que é a empatia. Tão falada aí nas redes sociais e tão pouco praticada no nosso dia a dia. Porque a empatia envolve o outro. Envolve o nosso parceiro ou a nossa parceira, os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho. Como é que a gente lida com o mundo emocional da outra pessoa? Muitas vezes a gente não tem nem recurso para lidar com o nosso próprio mundo emocional. Então, como é que a gente lida com as divergências, com os conflitos? Como é que a gente lida com uma pessoa que pensa diferente da gente, que sente diferente da gente? E empatia, gente, não é necessariamente a habilidade de se colocar no lugar do outro, até porque isso é praticamente impossível por uma questão. Nós, seres humanos, somos exclusivos. A nossa constituição biológica, genética, cultural, social, educacional é única. Portanto, empatia não é necessariamente se colocar no lugar do outro, mas é ter a intenção de compreender ao máximo como o outro se sente, por que ele se sente assim.
é ter a real intenção de compreender o mundo emocional da outra pessoa. Até para que a gente consiga reduzir os conflitos. Até para que a gente consiga desenvolver a quarta habilidade da inteligência emocional, que são as habilidades sociais. É usar a habilidade de autoconsciência, de autogestão e empatia para reduzir os conflitos, para conseguir realizar boas negociações. Gente, quando eu falo de negociações, eu falo aqui de boas conversas para que a gente possa chegar a consensos, para que a gente possa reduzir os conflitos, seja com o nosso parceiro ou com a nossa parceira, seja com os colegas de trabalho, seja com os familiares, com os amigos. Ter habilidade social é conseguir reduzir os conflitos, chegar a um ponto de consenso, reduzir as divergências, claro, sem abrir mão do seu ponto de vista, mas ainda assim entendendo e compreendendo que o outro pode ter sim um outro ponto de vista, pode sim pensar diferente. Como você lida com as divergências? Como você lida com os conflitos entre você e o seu parceiro ou sua parceira? Entre os colegas de trabalho, entre os familiares, entre os seus amigos? Algumas reflexões. Como você fica quando é contrariada ou contrariado? E você consegue conversar com alguém que pensa diferente de ti? Como você lida quando é criticado ou criticada? Você consegue chegar a um consenso quando você e o seu parceiro ou a sua parceira, por exemplo, divergem em alguma situação? Pois então, ter algumas habilidades de inteligência emocional pode facilitar muito a sua vida em todos os setores. E é claro, né, gente, que eu não consigo trazer todo o contexto da inteligência emocional num único vídeo. Por isso, aqui no canal eu tenho mais de 350 vídeos, caso você queira se aprofundar. E caso você queira algum atendimento mais especializado, mais personalizado, claro, tem o Coaching do Amor, que eu também posso te ajudar a desenvolver as habilidades de inteligência emocional. E eu disse aqui em algum momento do vídeo que eu ia contar para vocês qual é a minha principal técnica ou o meu principal recurso para ter mais autoconsciência, autogestão, empatia e habilidade social. Sabe qual é? É a meditação. Gente, eu sou meditante regular há mais de 16 anos. E eu entendo que a meditação é uma prática simples e acessível a todas as pessoas. Ninguém aqui precisa se tornar um monge budista enclausurado no seu monastério para começar a meditar. A meditação, ela pode ser muito simples, pode ser curta, pode ser uma meditação de 1 minuto, de 5 minutos, uma meditação de 10 minutos. Qual é o melhor tipo de meditação? Aquele que melhor se adapta à sua vida. Porque meditar, gente, é produzir mais equilíbrio mental, equilíbrio bioquímico no nosso cérebro. É conseguir ter mais clareza diante das situações. É conseguir ser uma pessoa mais focada. É conseguir encontrar mais facilmente alguma solução, talvez alguma situação que esteja complicada na sua vida, que você não esteja conseguindo encontrar um caminho. Comece a meditar. Com certeza você vai se sentir mais confiante para resolver toda e qualquer situação que esteja agora se apresentando na sua vida. Aqui no canal eu tenho uma playlist com 2 meditações que você pode começar a usar hoje. Sim. Pode usar qualquer uma delas, pode alternar, até que você se sinta mais confiante para realizar a meditação do jeito que melhor lhe convier. O importante da meditação é você conseguir manter a sua mente mais calma
mais tranquila, com um pensamento dirigido, porque meditar não necessariamente significa ausência de pensamentos, mas sim conseguir produzir um pensamento mais dirigido, mais focado, mais alinhado ao que você realmente deseja experimentar. Gente, eu digo assim, ó, quer emagrecer? Vai meditar. Quer ganhar mais dinheiro? Vai meditar. Quer ter um relacionamento saudável? Vai meditar. Quer aprender a lidar com as suas emoções? Vai meditar. A meditação é um excelente antídoto para a gente lidar com toda essa confusão, porque, gente, vivemos num momento, numa era extremamente confusa no meu entendimento, né? São muitas mudanças comportamentais, ideológicas. E como é que a gente lida com tudo isso? É claro que todos nós, em algum momento, seremos impactados por todas essas mudanças. Somos impactados dentro da nossa casa, nos nossos relacionamentos, no nosso casamento, no nosso namoro, nas nossas relações familiares, na relação com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho. Nós sofremos esse impacto de tantas mudanças que acontecem no mundo dentro da nossa casa, querendo ou não, sabendo disso ou não. Porque isso é vibração, gente. É aquela energia que a gente não vê, mas que a gente sente, e é que é uma das linguagens mais potentes que nós temos para nos comunicar com os outros e com a vida. Gente, falei demais hoje, né? Isso porque eu tô aqui gripada. Isso porque eu tô aqui toda congestionada. Mas esse assunto me entusiasma de tal forma que eu ficaria horas e horas e horas aqui falando com vocês a respeito disso. Bem, se você quiser saber mais, lembre-se que aqui embaixo tem o link do Coaching do Amor. Lá você tem um botãozinho do WhatsApp em que você pode falar diretamente comigo. Se você quiser deixar aqui o seu comentário, fique super à vontade. Lembrando que todos os comentários são super bem-vindos, porque eles me ajudam, eles me inspiram para produzir mais conteúdo legal aqui para o canal, tá bom? Era isso, gente. Fiquem bem e até o próximo vídeo.